Fala pessoal, tudo bem? Valmir Lano por aqui. E como eu disse ontem, hoje eu vou começar uma série aqui falando para você que tem vontade de começar no trail run, tem um amigo que já corre, que já te chama para fazer um treino no meio do mato, na trilha, mas você ainda não tem muita coragem, não sabe muito bem por onde começar, não conhece muito do trail, então eu resolvi fazer uma série falando de todos os pormenores do trail para você que quer começar e quer ficar por dentro do que você precisa fazer para fazer essa atividade com segurança e com tranquilidade, tá bom? Então hoje eu queria falar com você sobre todos os pontos que a gente vai falar no decorrer dos dias aqui. Eu vou começar falando dos estilos de corrida de montanha que a gente tem. A gente tem o estilo de trail run normal, que é geralmente por trilhas. A gente tem que pensar sempre, se tem trilha é trail run, se não tem trilha é qualquer outra coisa menos trail run, ok? Princípio básico, para ser trail tem que ter trilha, tá bom? Não se contentem com menos de 50% de trilha numa prova ou num treino que você for fazer, tá bom? Sempre se baseie nisso, tem que ter trilha. O trail running, vou falar rapidamente, ele geralmente passa por trilhas, mas não especificamente em montanhas, tá? A montanha não é um requisito fundamental para o trail running, tá? Então esquece essa conexão entre trail run e a montanha. A corrida de montanha essencialmente é por trilha, mas o trail run não é essencialmente na montanha, ok? Temos várias e várias provas que não se passam na montanha, não se fala em montanha, tá bom? Beleza. Temos uma outra modalidade que é o skyrunning. O skyrunning, ele ao contrário do trail, ele é na montanha e o objetivo do skyrunning é chegar no topo da montanha. Enquanto o trail, você pode ir na parte de baixo da montanha e tudo mais, não precisa de subir a montanha. O skyrunning, o objetivo dele, além de outros, eu estou falando aqui do ponto principal do skyrunning, é atingir o topo da montanha e descer o mais rápido possível. E tem também a ultra trail, que são provas que podem ser na montanha ou não, mas essencialmente em trilha e com distâncias ultra, que vão passar, claro, de 42 km, que é a distância oficial de maratona, 42,2 km, 42,190 metros, para ser mais exato. Mas existem provas de 80, de 100, de 160 km, as famosas 100 milhas, e tem também provas até maiores, até de 200 milhas, de 500 km, 600 km, 1000 km, mas não necessariamente é de trail, tá bom? Outra coisa que a gente precisa de falar é que o pace é uma coisa que não é muito utilizada na corrida de montanha. Claro que os mais rápidos sempre vão vencer e se baseiam no trail, mas não é uma constante, porque você vai ter trechos que não é possível correr, como uma subida muito inclinada, uma descida muito técnica. Então, uma travessia de rio, talvez, que tenha, você não vai conseguir correr, tá? Então, você vai alternar muito a sua velocidade, o seu pace. Às vezes você vai correr rápido, às vezes você vai fazer apenas uma caminhada, às vezes você vai somente trotar. Então, esquece o pace em provas, porque você realmente vai alternar muito, tá bom? Questão de treinamento, você tem que pensar que você vai ter que trabalhar outros grupos musculares, porque você vai correr em trechos que são muito irregulares. Então você não vai ter aquela constância do chão sempre planinho, você só fazendo aquele movimento mecânico de corrida que você aprendeu a fazer. Isso daí esquece, você vai correr e vai precisar de equilíbrio, vai precisar de força, vai precisar de jogar para o lado, vai pisar em outros lugares para te equilibrar na trilha. Então você vai precisar, além do seu treino de corrida, que provavelmente você já faz, se não faz, terá que fazer, você vai ter que fazer um treino de fortalecimento específico para a corrida em trilha, que aí vai te fortalecer muito seu core,
que é a parte aqui do abdômen e costas, fortalecer muito suas coxas, panturrilhas, as partes laterais, adutores e abdutores. Eu não sou educador físico não, mas é o que eu treino, tá? E a questão de equilíbrio também, porque como você está num terreno muito acidentado, você precisa de estar bem equilibrado, precisa de estar bem alinhado. Você não pode simplesmente ir para a trilha achando que você vai correr retinho, porque não vai não, você vai precisar de se equilibrar muito, e os treinos de propriocepção são fundamentais. Eu utilizo o Pilates. O Pilates me dá força, me dá equilíbrio, me dá controle, me dá estabilidade. Eu adoro fazer Pilates, então é uma atividade que eu tenho para mim que funciona muito bem, tá? Equipamentos são muitos, é uma variedade muito grande. Você vai precisar estudar um pouco sobre equipamentos. Se você quiser, no site da revista Trail Running tem algumas coisas. No YouTube da revista a gente tem vários reviews que você pode tirar algumas dúvidas sobre equipamentos e aprender também. A internet é uma fonte infinita de informação. Tente filtrar bastante, tá? Então a primeira coisa que diferencia é o tênis. Você vai encontrar um mundo de tênis aí com vários estilos, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: a princípio, compre um tênis misto. Não vá de cara naquele tênis com os cravos mais altos, com um grip muito forte, porque aquilo dali é para terreno muito específico. No Trail Run, você tem os tênis que são específicos para lama, para pedra molhada, para terrenos mais acidentados, para estradão. Então você tem que prestar bastante atenção. Então o que eu recomendo? Um tênis misto e que tenha um pouco mais de proteção, porque provavelmente você vai dar uma esbarrada ou outra numa pedra, num galho, e você precisa que proteja o seu pé. Um outro ponto muito importante: comprar o tênis um número acima do que você costuma usar, porque nas descidas acaba que seu pé fica batendo ali na frente do cabedal e isso pode machucar só a unha. Eu não tenho problema com isso, tenho todas as minhas unhas, nenhuma preta, tá? Então sempre sigam essa dica: um número acima e um tênis misto, nunca compre um tênis específico. Roupa. Normalmente a roupa normal que você já usa, short, camisa leve de corrida, tá? Geralmente de poliéster, poliamida, varia muito. Mas o que você tem que prestar atenção é que aonde você vai correr, seja em treino, seja em prova, pode acontecer intempéries do tempo. Então pode chover, pode fazer um frio que você não estava esperando ou um calor muito grande. Então você tem que se preparar. Com roupas de frio, também indico bastante que você olhe. Eu uso Columbia, né? A Columbia é minha apoiadora e os equipamentos, as roupas da Columbia são algo assim que realmente eu nunca vi nada igual. Então me atende muito bem. Depois, se quiserem, eu posso orientar vocês com relação a roupas de frio e também de chuva. Anorak. O que é o Anorak? É uma blusa que ela é impermeável e ela vai te proteger da chuva gelada. Ó, o objetivo do Anorak não é te manter seco, tá? Então esquece ficar seco. Pense em se manter aquecido, ou seja, te proteger da chuva gelada. Este é o objetivo do Anorak e impermeáveis, tanto calça quanto a blusa, tá bom? Luva, você também vai precisar porque você acaba usando para se puxar ou se segurar em galhos e árvores durante treinos e provas. Então isso daí é um ponto fundamental para você não ter problema. Um outro acessório que é muito utilizado são os bastões, que são para ajudar numa subida, para você economizar suas forças das pernas. Mas aqui é atenção redobrada. Por quê? Porque se você não treinar com bastão, não adianta você querer usar. Então você precisa primeiro de saber técnicas de bastão e precisa de treinar, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Mochila. Mochila é um ponto bem difícil, porque existem muitos modelos de variadas litragens, de tamanhos, de funcionalidades. Então a gente vai tratar também de mochila
bem especificamente. Eu vou trazer aqui alguns modelos para que vocês entendam a concepção de cada um. Mas basicamente a mochila é para você levar um kit de primeiros socorros, água e uma alimentação para você comer durante o seu treino ou a sua prova, beleza? Provas. Para você que está começando ou quer começar a atividade dentro do trail, é importante você pensar no seguinte: existem provas que são provas de entrada, provas que são um pouco mais difíceis, que são provas longas, existem provas ultra e existem provas de endurance. A diferença é basicamente na distância ou no nível técnico delas, tá? Então as provas de entrada você consegue ter uma experiência mais, vamos dizer assim, para quem está começando, mais satisfatória. Ela não vai te causar trauma nenhum. Você vai pegar trilha, você vai pegar estrada, você vai pegar um pouco de asfalto, você vai ter uma experiência agradável porque você vai ter aquele contato com a natureza, você vai conseguir desfrutar melhor dessa prova do que de cara você pegar uma prova com um nível técnico muito difícil. Se você está entrando agora no trail, não aconselho você a ir direto para umas provas muito difíceis. É muito melhor você pegar as provas de entrada, eu vou falar de cada uma depois, do que pegar a prova longa. Então, as provas longas, você vai crescendo dentro do esporte. Você vai correr provas curtas, a hora que você se sentir seguro, você aumenta a distância, e se você quiser mais, você vai aumentando suas distâncias. Mas sempre priorizando a sua experiência, a sua vivência dentro do esporte para você subir as distâncias de maneira pensada, né? Com qualidade, tá? As provas ultra, claro, acima de 42, 195 metros, mas a gente vai até 80, 100, que a gente considera provas de ultra maratona. E temos as provas também de ultra trail, que são as provas de trilha, que são muito longas, acima de 100 km, de 100 milhas, que são provas de endurance, que você provavelmente vai ficar mais de um dia correndo, mais de 24 horas. Existe isso. Existem provas de mais de 24 horas correndo. E essas provas são consideradas de endurance, tá? E também eu vou trabalhar aqui com vocês, esse vai ser um tema um pouco mais longo, talvez a gente vai ter que dividir o vídeo, sobre estratégias de prova, tá? Então, se você já tem um conhecimento, já tem uma vivência, e quer saber sobre as estratégias de prova, como que um cara vai correr uma prova de 50K, o que ele pensa para ganhar, o que ele pensa para completar a prova? Então, a gente vai falar sobre isso, provas de 50, de 80, de 100, de 120, 160K. A gente vai conversar, eu vou explicar um pouco sobre estratégias de prova, não a minha, eu vou falar da minha, mas vou falar de várias estratégias que existem de corrida, de estratégia de prova para você aplicar, testar também, que é fundamental você testar, tá bom? Então, espero que eu já tenha dado uma clareada na sua cabeça sobre o que é o mundo trail. A gente vai falar sobre todos esses itens que eu falei aqui, especificamente dia a dia. Então pode me cobrar, porque eu vou trazer esse conteúdo todo para você aqui de graça, assim, ó, de bandeja, tá bom? Então, se eu não falei alguma coisa aqui que você acha importante que eu fale, deixa aqui nos comentários que eu falo, tá bom? E se eu não souber, eu vou pesquisar, tá certo? Então, beleza. É isso daí, pessoal. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais. Tchau.